Olá, pessoal! Friozinho, né? Que bom! Tem gente que não gosta, eu gosto bastante. Vamos para mais um vídeo, uma reflexão, pensar um pouquinho sobre coisas boas, coisas importantes que vão fazer diferença na nossa vida. Se você está acompanhando esses vídeos e acha que eles estão sendo bons para você, que ajudou de alguma forma, que acalentou o coração, compartilha com outras pessoas para que elas também possam ter essa mesma sensação. Se inscreva lá no canal, curte, para que ele vá a lugares onde possa ser útil. Essa é a nossa intenção, é esse o nosso objetivo, para que possamos nos ajudar em tempos delicados como esses que nós estamos vivendo. Então, iniciando o nosso vídeo, nossa reflexão de hoje, vamos agradecer a Jesus, ao nosso Pai Maior, a oportunidade que estamos recebendo de passarmos por experiências tão necessárias à nossa vida, que possamos aprender com elas para sermos melhores, para nos ajudar a crescer como seres humanos. Bem, pessoal, às vezes pode sair um som aí de alguma coisa, é o movimento do dia, o movimento das pessoas, às vezes sai no nosso vídeo, mas não tem problema não. Então vamos pensar um pouco, hoje eu escolhi um tema para falarmos sobre Jesus. É tão bom falar de Jesus, sentir Jesus em nós. E nós pensamos na relação de Jesus quando ele nasceu. Então nós sabemos que o mundo comemora o nascimento de Jesus numa data específica, 25 de dezembro. Mas na verdade nós não temos ainda registros de que dia e mês exato foi o nascimento de Jesus. Porém, o que nós temos é que Jesus é a personalidade mais importante da nossa história. Tão importante que ele a divide entre antes e depois dele. O nosso mundo é dividido nas nossas datas de acordo com o nascimento de Jesus. Tal a sua importância. Mas falando de uma forma íntima, particular para cada um de nós escolhemos algumas personalidades do Evangelho para pensarmos quando Jesus nasceu para essas pessoas. Então nós começamos com a mãe de Jesus, Maria. Quando será que Jesus nasceu para ela? Será que foi lá no momento do parto? Ou foi quando o anjo Gabriel anunciou a vinda do Mestre? E ela, comovida, sensibilizada pelo convite do mundo maior para trazer para nós o Messias, ela se prostra diante dele e diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse instante, Jesus nasceu para Maria. E para José, seu pai, quando é que será que Jesus nasceu? Jesus nasce no momento em que ele assume a sua responsabilidade como pai, para cuidar daquele ser que viria ao mundo e da sua mãe, protegendo-os, amparando-os, levando-os para lugares seguros, onde a maldade não pudesse alcançá-los. Nós podemos pensar também no caso da mulher adúltera, quando Jesus a encontra prestes a ser apedrejada pelos seus algozes. Jesus nasce para ela no momento em que, passado o perigo do apedrejamento, ele estende as suas mãos para ela e diz: a tua fé te salvou, siga em paz, não peques mais. Onde estão aqueles que te acusaram? Palavras que diziam para ela que havia um recomeço, uma nova oportunidade a partir dali. Foi nesse momento que Jesus nasceu para ela.
O que dizer sobre a viúva de Naim, que levava o corpo do seu filho tão jovem, que acabara de falecer, o desespero e a dor de uma mãe ao sepultar o seu filho. E durante esse trajeto em que levava o corpo do filho para sepultar, ela se encontra com Jesus. E Jesus, tocando aquele jovem, pediu para que ele se levantasse dali. E ele voltou à vida. Diante de tanta dor, de tanto sofrimento, foi ali que Jesus nasceu para a viúva de Naim. Quando pensamos em Madalena, quando será que Jesus nasceu para ela? Qual foi o momento exato que ele tocou as suas fibras mais íntimas? Nós quase que podemos ouvir Madalena dizendo que ele nasceu em Betânia, na vez em que a sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou a sensação de uma vida nova, com a qual jamais ela havia sonhado. E Pedro, o seu grande amigo, aquele que estava com Jesus quase que diariamente, quase que o tempo todo. Será que Jesus nasceu para ele no instante em que eles se conheceram? Nós quase podemos ouvir dizer Pedro dizendo que Jesus nasceu para ele no átrio do paço de Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordava sua consciência, acordava em si a responsabilidade que ele teria dali em diante de conduzir todos aqueles que seguiriam Jesus, tornando-se um símbolo do cristianismo. Podemos pensar em João Evangelista, o jovem, adolescente, que amava Jesus, que foi o único dos discípulos que esteve com ele ao pé da cruz. Ele poderá dizer que Jesus nasceu para ele no momento em que ele compreendeu que Deus é amor. E Judas, o discípulo equivocado, que amava tanto Jesus e que na sua ilusão acreditava que Jesus faria uma grande revolução, e por conta dessa ilusão ele se equivocou tanto. E as suas dores profundas, depois daquele momento tão doloroso, quando é que Jesus nasceu para ele? Ele poderia dizer: Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação. Naquele momento compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros do mundo. Tomé, o incrédulo, quando é que será que Jesus nasceu com ele? Nasceu dentro dele. Certamente Tomé precisava tocar para ver, ver para crer, saber. Quantos de nós precisamos tocar, ver para acreditar? Jesus nasce para Tomé no instante que Jesus permite que ele o toque, que ele perceba suas feridas, que ele perceba que aquele ser que estava ali à sua frente era o seu mestre amado. E para Lázaro, seu querido amigo Lázaro, quando Jesus nasceu? Quando ele ouve lá dentro do sepulcro a sua voz dizendo: levanta-te e anda, renascendo para a vida, voltando ao convívio daqueles que o amam. Para Dimas, o bom ladrão, como é chamado, aquele que estava também sendo crucificado no mesmo dia e na mesma hora, Jesus nasce no momento em que, em poucas palavras que trocaram com o outro, ele entende que ele poderia estar fazendo parte daquela história, junto do rebanho de Jesus, que instantes depois da sua morte física, ele seria amparado por seres angélicos que o ajudaria a continuar uma existência infinita. Para Paulo de Tarso,
o grande Paulo, que todos nós amamos, o vaso escolhido de Deus. Paulo, que divulgou o cristianismo para o mundo, o homem de fé e de coragem, que abraçou os ensinamentos do Cristo. Quando é que Jesus nasceu para ele? Certamente no caminho de Damasco, quando ele se mostrou com uma luz que o cegou, dizendo lá no íntimo para que Paulo, a partir daquele instante, se tornasse o seu soldado, o soldado de amor, aquele que levaria o cristianismo para todas as terras, para todos os povos, sem distinção. Lucas, o evangelista que não conheceu Jesus e que o buscou a vida inteira, quando Jesus nasceu para ele? Nasceu para ele no momento em que ele conheceu os homens do caminho, Pedro, Paulo e a sua mãe, Maria de Nazaré, ouvindo delas lindas histórias sobre o nascimento de Jesus e a sua infância. Foi nesse momento que Jesus nasceu para Lucas e para nós. Quando foi que Jesus nasceu? Foi naquela data que o mundo comemora, 25 de dezembro, quando nos reunimos com a família, com os amigos, quando trocamos os presentes, quando nos recordamos que ele veio de mundos superiores para habitar entre os homens? Ou Jesus nasceu para nós no momento de dor, de profunda dor, quando não encontrávamos saída, quando não encontrávamos solução, quando não tínhamos mais nada o que fazer, e ele estende as suas mãos amigas, nos reerguendo, nos envolvendo, nos fortalecendo e nos mostrando o que fazer. Jesus nasce para nós também nos momentos de grandes alegrias, nas conquistas, nas nossas conquistas morais, quando conseguimos vencer uma dificuldade, uma imperfeição, um vício, uma enfermidade. Quando adquirimos em nós a alegria de sentir o seu amor, de sentir a sua presença. Jesus nasce em nós também no momento em que perdemos alguém que amamos, seja por qual for o motivo, em que essa criatura sai de cena das nossas vidas e que nós recebemos dele o consolo, o amparo e a certeza de que as coisas não terminaram ali, que elas têm uma continuação e que podemos, em outro tempo, numa outra vida, encontrarmos de novo aquele que amamos e recomeçarmos uma nova história. Jesus nasce em nós todas as vezes que nós permitimos. Ele nasce durante a nossa vida inteira, mas muitas vezes nós o sufocamos e não o deixamos crescer. Seja qual for o momento que Jesus nasceu para você, permita que ele cresça, permita que ele te diga todas as coisas que são necessárias para que você aprenda, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na solidão. Jesus está dentro de nós e pode crescer em nós, nos dizendo, nos amparando, nos ensinando a sermos melhores. E certamente quando permitirmos que esse nascimento cresça, que ele se torne adulto, nos sentiremos muito mais felizes. Que Jesus nasça no seu coração, que Jesus nasça no seu lar, dentro da sua família, entre as pessoas que você ama, e que ele cresça muito, para que todos nós possamos ser realmente felizes com o seu amor. Até o próximo vídeo.